No cultivo das suas plantas, tem mais espaço aí para plantas de sol, para de sombra ou meia sombra? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vem comigo. Oi pessoal, bem-vindos ao canal Suculentas Vistos do Bem, eu sou o Marcos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser para falar um pouco aí sobre suculentas de sombra e meia sombra e plantas de sombra, né? Atendendo então o pedido aqui da nossa amiga, a Inês Quá, que ela gostaria de aprender aí quais suculentas são de sombra, meia sombra. E aí o vídeo de hoje vai ser para a gente conversar aí um pouquinho a respeito então dessas suculentas, né? Que gostam de sombra, que não precisa tanto de sol quanto as outras. E eu acredito que seja importante esse assunto para pessoas que moram em apartamento ou que a casa dele não bate aí tanto sol, né? Então eu acredito que esse tema de hoje seja interessante aí para você. Então vem comigo. Pode ser que a dúvida da Inês seja a dúvida de outras pessoas também, então eu resolvi mostrar aqui hoje um pouco das suculentas e plantas aí de sombra, de meia sombra, né? Para poder tirar um pouco dessa dúvida aí. E eu acredito que seja bom, porque quando a gente começou a cultivar, a gente também precisava aí dessas dicas, né? E foi de muita ajuda aí os vídeos que a gente assistia a respeito. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, ó, sobre esse arranjo aqui de sombra e falando um pouquinho a respeito de cada uma delas aqui. Vou começar mostrando então aqui, ó, essa aloe, conhecida como Haui, que no caso aí é uma suculenta de sombra, né? Desde que eu consegui ela, que ela fica aqui nesse arranjo de sombra, e ela vai muito bem. No caso aqui, a rega dela é uma vez por semana, e o substrato é o mesmo substrato aí das outras suculentas, né? Bem aerado. Aqui do lado já tem essa aqui, ó, que é conhecida popularmente aí como rabo de lagartixa, né? Que é bem bonitona, ó. Tem esses traços brancos nela que deixa ela bem bonita. E o cultivo também é água aí, né? Rega uma vez por semana. Aqui do lado já tem essa outra aloe aqui. E aqui nesse arranjo a gente tem uma mistura boa aqui de Haworthia e aloes, né? Porque são todas aí de sombra. E olha como que essa aqui tá bonitona. Ela parece uma babosa, mas aí no caso ela não é utilizada como a babosa não, porque essa daqui é só planta mesmo. E aqui do lado dela tem essa outra aqui também, que também tá bem bonita, ó, já tá soltando algumas mudas. E é uma espécie de Haworthia também. E aqui encostada nela tem essa outra aqui, ó, que é conhecida aí popularmente como rabo de tatu, né? E parece mesmo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto bastante dessas plantas que tem um formato mais rústico, um formato mais estranho, né? E aí, pessoal, vou mostrar para vocês, além das suculentas de sombra e meia sombra, vou mostrar para vocês também um pouco aí de plantas e folhagens também de sombra e meia sombra. Beleza? Fazer uma misturinha hoje. E falando um pouquinho aí sobre outras plantas, né? No caso, as folhagens também. Todas elas, normalmente, elas suportam um pouquinho mais de claridade aí. Mas no caso aí de sol, o sol da parte da manhã, né? O sol aí que bate até umas 8, 9 horas da manhã. Mais que isso, elas já queimam, já ficam feias. E não vai muito bem no cultivo, não. Essa daqui, ó, verde limão ou verde neon. Essa principalmente, ela gosta de claridade, mas quanto menos sol, melhor para ela. E água, né? Água todo dia. Essa outra aqui, que é verde e amarela, que é mais popular, essa já é mais tranquila aí o cultivo dela. Mas mesmo assim também não é chegada em sol, não. Ela gosta de claridade, um lugar com bastante ventilação, mas não gosta de ficar no sol exposta direto, não. Em relação à rega, a nossa aqui em casa a gente procura regar ela aí todo dia. Quando eu não rego de manhã, eu jogo uma água nela à noite, mas elas precisam de mais água, né? Tanto é que tem gente que cultiva ela em água e não em substrato. Quem tiver a jiboia então, como diz aquele ditado popular, é sombra e água fresca que ela gosta.
Seguindo então aqui para a próxima suculenta então de sombra, meia sombra, é essa aqui que é a orelha de Shurek. Aqui em casa a gente monta alguns arranjos, faz uma brincadeirinha aí para aguardar o desenvolvimento dela, porque ela é muito lenta no crescimento, mas apesar disso a gente gosta bastante dela e quer ter, né? Então a gente faz uns arranjos aí para poder esperar aí o crescimento e desenvolvimento dela. Ela vai muito bem na sombra ou pode ser cultivada no sol também, o sol da parte da manhã. E para quem quer ter ela em casa, por exemplo, se realmente não bater sol hora nenhuma, é interessante deixar ela aí próximo de uma janela, próximo de uma porta, para pelo menos ter claridade nela. Seguindo então aqui para próximo, é o Ripsalis, né? O Ripsalis, ele também é bem tranquilo aí o cultivo, é do mesmo cultivo das outras suculentas. Água uma vez por semana, substrato bem levinho. Esse aqui toma sol da manhã, por isso que ele está com essa coloração meio avermelhada. Mas eu vou mostrar um outro para vocês que fica na sombra. Olha a diferença. Esse aqui é de sombra, ó. E ele permanece verdinho, tá vendo? Então é questão de gosto, né? De preferência mesmo. Seguindo então aqui depois do Ripsalis, vamos aqui para este vaso aqui, ó, de Haworthias, né? As Haworthias eu comprei 3 mudinhas aqui, ó. Uma de cada. Tem 3 variedades diferentes aqui. E de 3 mudinhas virou essa colônia toda aqui, ó. E ela dá uma haste floral aqui, ó. Simplesinha, mas vive o ano inteiro desse jeito. Sempre com uma haste floral despontando aqui no meio delas aqui. E essa fica na sombra. Porque se deixar ela no sol, ela realmente cozinha, né? Fica cozida. E se você está começando no cultivo de suculenta, uma que gosta do sol mais tranquilo e o sol da manhã é a Perle. Ela não é de sombra, meia sombra não, mas ela gosta do sol da manhã. Então se você tiver aí um lugar que bate só o sol da manhã, ela também é uma boa pedida aí. Aqui eu já tentei cultivar ela em sol pleno e não dá muito certo, ela não fica bonita. E já aí no sol da manhã ela está dando certo. Outra também aqui que eu vi no canal da Jo Batista há muito tempo atrás e eu queria conseguir uma muda, é essa daqui, ó, que é o Aiolanthus. Ele nem parece uma suculenta, né? Mas é uma suculenta e dá muita muda e você consegue encher aí um vaso de planta rapidinho com ele. Aqui eu tiro muda dele para fazer arranjos, para vender, para doar. E a vasilha, o vaso está sempre cheio, ó. Essa daqui ele toma um solzinho da manhã, por isso que está com essa coloração assim. Mas ele pode ser cultivado em sombra, meia sombra. Para quem gosta dela mais compactada, no sol da manhã ele acaba ficando mais compactado, né? Vou mostrar para vocês o que fica na sombra. É questão de gosto. O que fica na sombra, ó, ele fica parecendo que está estiolado, dá muita muda do mesmo jeito. Fica bonito, porém não fica compactado, né? Mas fica bonito do mesmo jeito, ó. Uma coloração bacana, né? Um verde bonito. E aí é questão de gosto também, né? Entre as suculentas de sombra e meia sombra tem essa aqui, ó, que é a Aloe aristata, né? Que é uma suculenta muito bonita também. E o substrato dela é o mesmo das outras suculentas normal aí. A sombra e meia sombra, né? Se possível. E rega uma vez por semana. E tem também o sempervivo, que é o mesmo cultivo de sombra e meia sombra. A Stapelia também, né? Ela também vai bem na sombra, a meia sombra e no cultivo do sol. Para quem não tem espaço com sol, pode ser na sombra. Tem também aqui, ó, o cactus samambaia, né? Que também vai muito bem aí a meia sombra só com claridade. E fica muito bonito, ó. A Aloe juvena também pode ficar em um local de sombra, meia sombra, né? Que toma aí bastante luminosidade, claridade. Se tomar o solzinho da manhã também não faz mal nenhum, não. Vou mostrar para vocês agora o boldinho suculento. Esse aqui ele tá num local onde ele toma o sol da manhã de um lado e do outro lado não toma sol nenhum. E aí vocês já conseguem ver a diferença aqui, ó. Tem um lado mais verde e um lado mais já colorido. E tem aí a Jade, né?
conhecida popularmente aí como jade, que normalmente quando ela fica exposta ao sol, algumas horas de sol, ela fica com a borda bem vermelhinha, mas pode ser cultivada à sombra também, como é o caso aqui, ó. Fica um pouco mais verde, mas também fica muito bem, muito bonita de qualquer jeito. Em relação aí às plantas de sombra, meia sombra, se destaca também aí as bromélias, né? Eu particularmente já vi bromélias em locais que tomam muitas horas de sol, mas normalmente elas ficam com a cor muito estranha e não fica tão bonita quanto as que ficam em meia sombra, né? Que normalmente toma aí só algumas horinhas de sol e o sol da parte da manhã. Mas se destaca como uma planta bem bonita e é uma planta aí que pode ser cultivada à sombra e meia sombra também tranquilamente. Em relação às de sombra e meia sombra, tem também algumas pendentes aí que elas se destacam bem aí nessa questão, né? Elas podem ficar à sombra, meia sombra, desde que elas tomem bastante claridade e um pouquinho do sol da manhã, como é o caso desse colar de rubi aqui, ó. Ele, a sombra, ele fica nessa tonalidade aqui, ó, bem verdinho. E quando ele toma um pouco mais de sol, ele fica meio arroxeado, né? Já o colar de pérolas é bom também ser cultivado aí à meia sombra ou em sombra, de preferência num local com bastante luminosidade, né? Se ele tomar aí o sol das primeiras horas do dia e até 8, 9 horas também, não prejudica ele em nada não. Ele até gosta, né? E desenvolve bem. Tá certo? E com essa orelha de gato aqui, ó, que pode ficar na sombra, meia sombra, no sol da manhã. Com essa imagem dessa orelhinha eu vou encerrando o vídeo de hoje. Agradecendo a companhia de todos que ficou conosco até aqui, né? Até o final do vídeo. Se você viu o vídeo, gostou, se foi a primeira vez que você chegou aqui no canal, e se não for inscrito ainda, eu vou te pedir que se inscreva, dá um joinha, deixe um comentário aí a respeito da planta que você mais gostou de ver, a que você tem no seu cultivo aí que é de sombra, meia sombra, como que é o seu espaço aí para cultivar a planta, se é grande, se é pequeno. Vamos trocar uma ideia, tá certo? Fazendo isso aí, o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e manda para você o próximo que a gente gravar aqui, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.